Queridos, hoje eu quero compartilhar uma mensagem que tem como título: Deixe a fé vencer a incredulidade. A gente não está pregando uma série, mas está quase que numa série, né? Porque Fabiano falou sobre crer, domingo passado eu falei sobre milagre, né? Sobre oração, sobre milagre, e hoje nós vamos falar sobre fé e sobre incredulidade. Então a gente terminou que nos últimos 3 domingos estamos falando sobre o mesmo assunto, estamos orbitando ali em torno do mesmo tema. Então o título de hoje é: Deixe a fé vencer a incredulidade. Queridos, quando nós falamos de incredulidade, talvez automaticamente nós pensamos logo em pessoas que estão fora da igreja, em pessoas que estão vivendo longe da igreja. Talvez nós chamamos eles de incrédulos ou descrentes. Mas hoje nós veremos, durante a mensagem de hoje, que existe incredulidade no nosso meio. E não só entre nós, mas também existe incredulidade dentro de cada um de nós. O nosso personagem de hoje, né? O personagem bíblico de hoje, para aprendermos sobre como a fé pode vencer a incredulidade, é um dos 12 apóstolos de Jesus. Então olha só, para você ver como a incredulidade está presente entre nós. Hoje, para falar sobre esse assunto, nós não pegamos como exemplo um descrente, mas nós estamos pegando como exemplo um dos 12 apóstolos de Jesus. Alguém que caminhou com o Mestre Jesus por mais de 3 anos, que acreditou que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, que andou com ele, abandonou tudo para segui-lo, mas acabou duvidando da sua ressurreição. De quem eu estou falando? Óbvio que eu estou falando de Tomé. Isso mostra que o fato de fazer parte da igreja, de estar no meio dos discípulos de Jesus, não é garantia de que somos homens ou mulheres de fé. Você pode estar no meio dos discípulos, você pode ser discípulo e ter problemas sérios com a incredulidade. Tomé, ele é lembrado como o discípulo que duvidou. Ele é mais conhecido pela sua incredulidade do que pela sua fé. Vejam só, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Tomé se tornou meio que um símbolo, não sei se exageradamente, mas por conta da sua incredulidade a respeito da ressurreição de Jesus, e não a respeito apenas da ressurreição de Jesus, nós vamos ver isso hoje, mas Tomé ganhou a fama e tornou-se um símbolo dos pessimistas, dos céticos, dos incrédulos, daqueles que se recusam a acreditar a não ser que vejam e toquem. Ou não é assim que a gente diz? Você é um Tomé, ou então eu sou um Tomé, eu só acredito vendo. Tomé, ele não é um personagem muito mencionado na Bíblia. E as poucas aparições dele nos evangelhos são marcados por uma postura cética, por uma postura pessimista, por uma postura de incredulidade. Além do episódio da escolha dos discípulos, nessa que ele aparece sendo apenas citado como um dos 12 escolhidos, Tomé é mencionado nos 4 evangelhos e ele aparece mais 3 vezes além do episódio em que ele é escolhido como discípulo, porque ali não fala nada sobre a incredulidade dele. Então ele aparece 4 vezes, uma dessas vezes é quando ele é escolhido como um dos 12. E as outras 3 vezes ele está envolvido em uma postura de ceticismo, de dúvida, de incredulidade. A primeira vez, aqui, dessas 3, que ele aparece duvidando,
É no episódio da ressurreição de Lázaro. Olha que curioso. Ele ficou muito mais famoso por duvidar da ressurreição de Cristo. Mas ele aparece a primeira vez duvidando da ressurreição de Lázaro. Nós vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 7, o versículo 8, e depois vamos ler do versículo 11 ao 16. Vai estar na tela e você pode acompanhar a leitura. Depois disse aos seus discípulos, isso é Jesus: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, os discípulos disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu. Ele estava falando que Lázaro morreu. Mas vou até lá para acordá-lo. Jesus estava usando aqui um símbolo, né? Mas estava falando que ele morreu. Ele falou: adormeceu, então indo lá para acordar. Na verdade ele tinha morrido e Jesus estava indo para ressuscitá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Porque eles disseram que ele estava doente, né? O texto continua. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Olha o objetivo de Jesus. Jesus queria trabalhar a fé dos discípulos. Ainda bem que eu não estive lá, pelo bem de vocês. Por quê? Porque agora vocês terão uma oportunidade de crer, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, ele nem teve coragem de dizer diretamente de Jesus, ele resmungou, ele murmurou para os outros discípulos, diz: vamos também para morrer com ele. Que cabinha, hein? Jesus está dizendo: eu vou lá e vou levar vocês, e vocês vão ter a oportunidade de crer em um grande milagre, que eu vou fazer uma ressurreição. E aí Tomé faz esse comentário: vamos lá, para a gente morrer com ele? Eu não sei se ele está se referindo a morrer com Jesus, porque os discípulos disseram: mas Senhor, tentaram te apedrejar lá na terra lá de Lázaro, e tu quer voltar para lá? Ou se ele está dizendo: vamos morrer com Lázaro, vamos se juntar a Lázaro na morte. Em vez de irmos para que Jesus traga Lázaro de volta à vida, nós é que vamos nos juntar com ele na morte. Seja de uma forma ou de outra, ele estava duvidando do milagre que Jesus havia afirmado categoricamente que iria realizar. Então, nessa frase, Tomé mostra o seu cartão de visitas e faz jus à sua fama de cético, de incrédulo. Jesus acaba de dizer que ia levar os discípulos para testemunharem o maior milagre do seu ministério. Sim, porque Jesus já havia ressuscitado gente que tinha morrido, mas não depois de 4 dias de sepultado, não em estado de decomposição. Então esse era o maior milagre até então do ministério de Jesus, que seria a ressurreição de Lázaro. E Tomé desdenha de Jesus, dizendo que na verdade eles estão indo para morrer na Judeia. Atente para esse fato: a ressurreição de Lázaro acontece pouco tempo antes da ressurreição do próprio Jesus Cristo. Com a ressurreição de Lázaro, Jesus planejou a ressurreição de Lázaro. Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, ele de propósito não foi rápido. Ele de propósito demorou, porque diz: eu não quero curar Lázaro, eu quero ressuscitar Lázaro. Jesus planejou o milagre da ressurreição de Lázaro para que os discípulos dele pudessem ter a fé fortalecida como preparação para crer na ressurreição dele mesmo. Queria acontecer pouco tempo depois. Então Lázaro dá o seu cartão de visitas aqui na ressurreição de Lázaro. Justamente no episódio em que Jesus estava preparando os apóstolos para crerem na ressurreição dele. Tomé não acreditou no que Jesus disse para ele. Jesus estava equivocado. A ida para a Judeia era, na verdade, um suicídio coletivo. Vamos lá para morrer todo mundo junto com ele. Mas Tomé não é só defeitos, né? É bom a gente
sempre ter isso em mente quando a gente está analisando alguém, ou vendo a história de alguém, seja ele da Bíblia ou do nosso tempo. Todo mundo tem defeito, mas todo mundo tem qualidade. Embora hoje estejamos aprendendo com os defeitos, né, ou com o defeito de Tomé, como ele venceu esse defeito, como Jesus fez ele vencer, na verdade. Mas olha só, Tomé, mesmo duvidando, mesmo achando que estava indo para a morte, ele se dispôs a ir com Jesus. Nós podemos dizer que que Tomé, onde é que eu fui buscar Moisés agora, gente? Deixa Moisés no canto dele. Nós podemos dizer que Tomé falhou em crer, mas ele não falhou em obedecer. Olha que coisa incrível. Ele não falhou em obedecer. A lealdade e a coragem de Tomé não estão em discussão aqui. O que está em discussão é a sua fé. É impressionante como Tomé pôde duvidar da ressurreição de Jesus, mesmo depois de presenciar a ressurreição de Lázaro, mesmo depois dele ser confrontado com a incredulidade dele com a ressurreição de Lázaro. Mas alguém pode se propor a defender Tomé e dizer: pastor, mas esse episódio aí da ressurreição de Lázaro foi um caso isolado. Tomé não era assim, ele não era um cético, ele não era uma pessoa que tinha dificuldade com a fé. Isso foi uma coisa isolada. Tomé era um homem de fé, sim. Então vamos ver mais um episódio, o segundo episódio dos 3, além daquele episódio que ele é apenas citado como dos 12. A última ceia, no ambiente da última ceia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 6, Jesus está fazendo aqui uma promessa e uma revelação incrível. Olha só, João 14, de 1 a 6, acompanhe na tela. Não se turbe, isso é Jesus falando, não se preocupe, não se turbe o coração de vocês. Creiam, ele está dizendo, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele sabe que Tomé está ouvindo a conversa. Creiam em Deus, creiam também em mim. Presta atenção no que eu vou dizer, acredita, Jesus está dizendo isso. Ele diz: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus começa dizendo: creiam em Deus, presta atenção, abre o coração, creiam em Deus e creiam em mim. Jesus já estava dando a indicativa para Tomé: creia no que eu vou dizer agora. Aí Jesus traz uma revelação extraordinária e uma promessa extraordinária. A revelação é: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu estou indo preparar essas moradas para vocês. Olha que revelação. E depois ele faz uma promessa: e eu voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam comigo para sempre. Aí Tomé interrompe Jesus e diz: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como assim, Tomé? Não sabemos para onde o Senhor vai? Acabou de dizer, Jesus acabou de dizer: eu estou indo para o Pai. Jesus acabou de dizer: eu estou indo para o Pai, preparar moradas para vocês. Como é que Tomé abre a boca e diz: Senhor, mas a gente não sabe para onde é que o Senhor vai? O Senhor está dizendo aí, mas a gente não sabe. É quase isso que Tomé está dizendo aqui. Essa história aí de morada, o Senhor vai deixar a gente abandonado aqui. A gente vai ficar perdido, não sabe para onde vai. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Queridos, mais uma vez,
Tomé tropeça na sua incredulidade. O ceticismo de Tomé estava enraizado no seu coração. Nem mesmo a revelação profética e a promessa extraordinária feita por Jesus poderia derrubar o muro do ceticismo, da incredulidade erguido por Tomé em volta de si mesmo. Porque o ceticismo, a incredulidade estava enraizada no coração de Tomé. Tomé era o tipo de pessoa que sempre olhava para o lado vazio do copo. É aqueles que sempre viu o lado ruim de tudo. As coisas boas sempre pareciam ser boas demais para ser verdade. A terceira aparição de Tomé nos evangelhos é justamente no episódio da ressurreição de Cristo. Vamos ver? Agora ele vai ser diferente, claro, agora ele vai demonstrar fé. Vamos lá. João capítulo 20, versículo 19 e 20, versículo 24 e 25. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, que Jesus já tinha ressuscitado, certo? E está aparecendo aos discípulos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, estavam com medo dos judeus, Jesus entrou, eles estavam com as portas fechadas e Jesus entrou no ambiente, na sala que eles estavam. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram a ele: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Cabinha. Querido, a pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: para onde a incredulidade pode nos levar? Para onde a incredulidade pode nos levar? Primeiro, se quiser anotar, anote. Primeiro, a incredulidade pode nos levar ao isolamento. A incredulidade pode nos levar ao isolamento. Uma característica dos céticos, dos incrédulos, é a ausência, o distanciamento, o isolamento. Observe, todos os discípulos estavam reunidos no domingo da ressurreição, mas Tomé estava ausente. Todos os outros discípulos estavam lá reunidos, mas diz, faltava um dos 11, né? Porque um já tinha, você sabe, né? Judas. Dos 11, faltava um. Quem faltava? Quem? Ele, Tomé. Sabe, o cético, o incrédulo, ele diz: não tem o que ver lá. Nada de bom vai acontecer mesmo. Não vale a pena perder meu tempo com essas reuniões. Jesus está morto. Tomé provavelmente ponderou antes de decidir não estar presente. Tomé era o que mais precisava estar em comunhão com os irmãos. Era o que mais precisava ver e ouvir Jesus para que a sua fé minúscula fosse aumentada, mas ele foi o único que não estava lá quando Jesus apareceu na reunião. E normalmente é exatamente assim. Os que mais precisam ver, os que mais precisam ouvir, são os primeiros a faltarem às reuniões da igreja.
Os pessimistas, os incrédulos, são os primeiros a desistir de congregar, são os primeiros a desistir de se envolver, são os primeiros a desistir de frequentar as reuniões dos discípulos. E aí então, nessas reuniões, Jesus vem. Sim, Ele vem, porque Ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Ele vem. É na reunião do grupo grande, na grande celebração no culto, é na reunião do pequeno grupo de casa, é na reunião de oração. Ele vem e Ele fala, e Ele toca, e Ele permite ser tocado, e todos são renovados, e a fé é revigorada, mas os Tomés não estão presentes. Tomé estava ausente, por isso não viu Jesus ressurreto, e por isso não creu na ressurreição e teve a sua fé renovada, revigorada, aumentada. Todos creram, foram correr dizer a Tomé, e ele disse: não acredito, não creio, não creio. A sua incredulidade o fez faltar à reunião, e a sua ausência na reunião o fez continuar na incredulidade. Olha que coisa incrível. A sua incredulidade o fez faltar à reunião, e a ausência na reunião o fez continuar na incredulidade. Quando Jesus apareceu a eles, transformando a dúvida em certeza, o medo em alegria, a ansiedade em paz, Tomé não estava lá. Tomé havia desistido de continuar lutando com a sua incredulidade, com o seu ceticismo, com as suas dúvidas. Para mim chega, ele pode ter pensado. Isso já foi longe demais. Se eles querem continuar se iludindo, pois que façam isso sem mim. Tomé provavelmente se via como o sábio entre os discípulos, que abriu os olhos antes dos outros, que enxergou a dura verdade que ninguém mais estava querendo enxergar nem admitir. Eles são fracos, eles não querem acreditar, eles não querem aceitar o fato de que Jesus morreu. Mas eu já entendi, eu sou forte, eu sei que isso aconteceu. Se vocês querem continuar se iludindo, vão sem mim. Provavelmente Tomé era o tipo de pessoa que via o ceticismo, o seu próprio ceticismo, a sua própria incredulidade como uma virtude, e a fé dos outros como um defeito, uma ingenuidade. Sabe de nada, inocente. Jesus está morto e vocês aí pensando que Ele está vivo? Você conhece alguém assim? Alguém que vê a sua própria incredulidade, o seu próprio ceticismo como algo positivo, como uma virtude, se orgulha de ser cético, se orgulha de duvidar de tudo e de todos, se orgulha de ser aquele que está sempre duvidando, e acha que os crédulos são bobos, ingênuos e iludidos. Normalmente é assim que acontece. Eles se orgulham de serem céticos e menosprezam os que creem com facilidade. Eles chamam os crédulos, os crentes, os homens e mulheres de fé de bobos, ingênuos, imaturos. Por exemplo, é assim que os ateus, eu estou agora indo lá para o extremo, é assim que os ateus veem a si mesmos, como pessoas que estão num nível superior aos que creem. É porque eles não conseguem aceitar a realidade. Assim também são os céticos que estão dentro da igreja muitas vezes. Não importa os milagres que eles venham a testemunhar, eles não deixarão de ser céticos, pois para eles o ceticismo é uma postura de superioridade. Você fala que Deus fez algo e diz: mas será que foi bem assim mesmo?
Sabe, ele já está outro padrão. Tomé havia presenciado a ressurreição de Lázaro há pouco tempo. Ele viu a pedra do túmulo ser rolada e, ao som da voz de Jesus, o morto que estava em decomposição voltar à vida e sair andando de dentro do túmulo, todo enfaixado com aquelas ataduras nos quais enrolavam os mortos. Ele viu e ouviu quando Jesus mandou que retirassem as ataduras de Lázaro para que ele pudesse andar livremente, porque ele estava vivo. E aqui eu quero abrir um parênteses, aqui é uma curiosidade. No Evangelho de João, tem um detalhe importante sobre a ressurreição de Jesus. Diz que as faixas que envolviam o corpo de Jesus ficaram no túmulo. O corpo de Jesus não estava mais lá, mas as faixas, os panos que envolviam o corpo dele estavam lá. Isso já era um sinal para ajudar a crer. Veja, o que aconteceu não foi o furto de um corpo, como acusavam os fariseus. Porque se alguém entra num sepulcro daquele para roubar o corpo, leva junto com as ataduras. Qual o sentido de desatar e desenrolar o corpo e levar um corpo todo desenrolado? As ataduras tinham sido tiradas porque não havia mais um defunto, mas um homem vivo que havia ressuscitado. Assim como ele disse para lá, tira as ataduras, porque aí ele pode andar. Jesus tirou as ataduras para poder sair, para poder andar, porque ele estava vivo. E as ataduras lá era para ajudar a nossa incredulidade, aliás, ajudar a nossa fé a vencer a nossa incredulidade. Essa é a mensagem clara. Mas para Tomé isso não fazia diferença. Não importava se ele testemunhara a ressurreição de Lázaro há pouco tempo, Jesus não poderia ter ressuscitado e ponto final, eu não creio. Ele disse para os apóstolos. A sua postura natural era duvidar. Era assim que ele se sentia superior aos outros. Isso fez ele se isolar e se afastar quando mais precisava estar presente e se envolver. A incredulidade vai fazer você se isolar e se afastar. Segunda coisa que a incredulidade pode fazer conosco. A incredulidade pode nos levar a desrespeitar aqueles que merecem a nossa confiança. A incredulidade pode nos levar a desrespeitar aqueles que merecem a nossa confiança. Quando alguém chega ao nível de ceticismo que Tomé chegou, ele perde a noção sobre quem merece a sua confiança, quem merece credibilidade e respeito. Então simplesmente ele duvida de tudo e de todos. Quando Tomé se recusa a acreditar no testemunho dos 10 apóstolos que disseram, nós vimos Jesus, ele apareceu a nós, ele falou conosco, vimos as suas chagas. Quando Tomé duvidou dos apóstolos, ele não estava apenas agindo com incredulidade, mas ele estava agindo com desrespeito àqueles 10 homens. Aqueles 10 homens foram escolhidos por Jesus, caminharam ao lado de Tomé por mais de 3 anos, eram homens de bem, tinham credibilidade, eles mereciam o respeito de Tomé, eles mereciam confiança, credibilidade, porque eles tinham isso. Tomé não se permitiu dar um voto de confiança àqueles que caminharam com ele durante tanto tempo e que tinham credibilidade. Tem coisas, querido, que é difícil de acreditar mesmo, mas quando são ditas por alguém que você respeita, que você conhece há muito tempo, que tem integridade, o que é que você diz? Rapaz, eu só acredito porque é você que está me dizendo, não é assim que a gente diz? Olha, é difícil, mas
se é fulano que está me dizendo, ó, esse camarada não mente, não. Eu só acredito porque fulano está me dizendo. Mas nem isso Tomé foi capaz de dizer. Nem isso Tomé foi capaz de dizer. Eu só vou acreditar porque vocês estão falando. Não, nem isso. Ele disse, eu não acredito em vocês. Ou vocês estão mentindo ou vocês estão delirando. Ou ele chamou eles de louco ou chamou de mentirosos. Ele desrespeitou os 10 apóstolos. Ele desprezou os testemunhos daqueles homens. Ele duvidou do próprio Jesus, porque Jesus havia afirmado por várias vezes em vida que iria morrer e ressuscitar. Mas isso não queria dizer nada para Tomé. E ele disse ainda, se o próprio Jesus aparecer a mim como apareceu a vocês, ainda não é suficiente para eu crer. Ele disse isso. Ele disse, se o próprio Jesus aparecer na minha frente, ele vai ter que provar. Não vou ser iludido como vocês foram iludidos, não. Não é só ele mostrar. Eu vou ter que tocar nas feridas dele para saber que é verdade. O ceticismo, a incredulidade é viciante. E quando ela alcança níveis muito altos, ela faz você perder o respeito pelas pessoas que merecem o teu respeito. Você começa duvidando de alguns, depois você passa a duvidar de todos, até que você termina por duvidar de Deus e duvidar da palavra de Deus. O ceticismo, a incredulidade, é viciante, é crescente. Se você não combatê-la, ela vai devorar toda a sua fé. Terceira coisa que a incredulidade faz conosco. A incredulidade nos faz torcer contra o milagre. É isso mesmo. A incredulidade nos faz torcer contra o milagre. A verdade é que mais do que duvidar, Tomé chegou a um ponto que ele não queria que fosse verdade. Ele não queria que a ressurreição fosse verdade. Era uma questão já de honra para ele que a ressurreição não fosse verdade. Ele preferia que Jesus continuasse morto para que ele estivesse certo. Você não percebe ali nas palavras de Tomé alguém que está desejando que fosse verdade. Não, ele já estava torcendo para que não fosse verdade, para que ele estivesse certo. Eu prefiro que o milagre não aconteça, para que eu diga, eu tinha razão. Vocês é que são bobos. Você conhece alguém assim? Não só não acredita nas coisas, que as coisas podem dar certo, mas elas torcem para que dê errado, só para no final dizer, eu avisei que não ia dar certo. Eu disse que estava tudo perdido. Eu disse que era ilusão, que era perda de tempo, mas vocês não quiseram me ouvir. Tomé exigiu provas que certamente ele achou que nunca poderiam ser dadas. Porque já não bastava as provas de que Jesus apareceu aos 10 apóstolos e mostrou as marcas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Tomé diz, eu quero mais prova. Se ele aparecer para mim, não vai ser suficiente. Se ele me mostrar, não vai ser suficiente. Eu quero tocar. Tomé está pedindo provas que ele acha que não terá. Tomé está sabotando a sua própria fé. Ele está alimentando a sua incredulidade. Ele quer que não seja verdade. Mas Deus é tão misericordioso que deu a Tomé as provas que ele exigiu. Deus deu. Jesus deixou ele tocar nas chagas, nas feridas. Sabe, eu sempre me questionei,
Por que Jesus conservou as suas chagas depois da ressurreição? Por que Ele conservou as suas feridas, as suas marcas? Não é nem feridas, Ele conservou as cicatrizes. Como diz uma música antiga que diz: cicatrizes que provam, né, que Ele precisou morrer para que eu pudesse ser livre. Por que Jesus conservou as cicatrizes? Já que Ele recebeu um corpo renovado, glorificado, transformado, porque esse corpo transformado e glorificado continua com as cicatrizes? Existem muitas explicações. Uma delas é que aquela cicatriz permaneceu porque ela foi mais do que no corpo, ela foi na alma de Cristo. Que a punição que Cristo levou sobre nós não foi uma punição apenas física, mas foi algo espiritual. Por isso que no seu corpo espiritual transformado e glorificado, lá estão as marcas do castigo que era nosso, mas esteve sobre Ele. Mas uma outra razão pela qual Ele conserva as marcas é para nos ajudar a crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. E não foi só por causa de Tomé. João capítulo 20, versículos 19 e 20, olha só. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram quando viram o Senhor. Observe, Jesus já tinha usado as suas cicatrizes para ajudar os 10 apóstolos a crerem. Não foi só para Tomé. Tomé precisou ir além de ver, mas os outros também precisaram ver para crer. Os discípulos não pediram para ver as cicatrizes de Jesus, mas Jesus sabia que eles precisavam ver. Provavelmente é por isso que Tomé diz essa frase: eu tenho que tocar. Por quê? Porque os discípulos argumentando com ele: mas Tomé, nós vimos, ele nos mostrou. E aí Tomé diz: mas eu só acredito se eu toco. Vocês tocaram? Vocês pegaram? Não. Era um fantasma, vocês estão iludidos, estão tendo visagem, vocês estão iludidos. Se eu tocar, eu creio. Vocês são muito ingênuos. É mais ou menos isso que Tomé pensou, falou naquela situação. As marcas dos pregos e da lança foram conservadas no corpo glorificado de Jesus, também por isso, para que todos os discípulos, e não somente Tomé, crescem que Ele havia de fato ressuscitado, estava vivo. Uma semana depois desse episódio, os discípulos estavam reunidos novamente, as portas fechadas, e dessa vez Tomé estava presente. Uma semana depois de Jesus ter aparecido aos 10 e Tomé não estava, uma semana depois de Tomé ter dito: eu só acredito se eu tocar, agora Jesus aparece de novo aos discípulos. João capítulo 20, versículo 26 ao 31. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Opa, coisa boa! E Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou. Não precisava abrir porta. Jesus entrava, passava pelas paredes. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Jesus vai logo dizendo a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. O texto continua: disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Olha o que Tomé diz, depois que ele toca nas mãos e no lado de Jesus. Imagina a cena: Tomé vai lá e toca e sente, e ele toca no lado de Jesus. E o que é que ele? E Jesus diz: creia, deixe de ser incrédulo, pare de duvidar, creia. E aí Tomé diz: Senhor meu e Deus
meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? E ele diz: bem-aventurado, felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Jesus ainda teve que fazer muitos outros milagres para que a fé deles ficasse forte. Ele ressuscitou. Mas estes foram escritos para que vocês, esses milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo. Ficou registrado para nós, para gerações vindouras, para os que não estavam lá. Muitos outros milagres foram feitos para que eles crescem, mas esses aqui foram registrados para que nós, para que vocês que vão ler isso, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Como migrar da... Aliás, isso aí não faz parte do texto, gente. Isso é a pergunta que eu fiz. Como migrar, então, da dúvida para a fé? Foi esse o caminho que Tomé seguiu para migrar da dúvida para a fé. Não teve nada a ver com o esforço de Tomé, teve a ver com Jesus, que teve misericórdia dele. Querido, dessa vez, Tomé estava reunido com eles. O texto diz: dessa vez Tomé estava. Mas ele não estava reunido porque tinha crido. Resolvi acreditar e vou ficar lá junto com os discípulos. Não. Lembra quando Jesus chama ele e diz: pare de duvidar, pare de duvidar. Ele ainda estava duvidando. Pare de duvidar e creia. Os discípulos certamente tiveram muita dificuldade para convencê-lo a se fazer presente na reunião dos discípulos. Talvez Tomé tenha feito como alguém aqui nesse ambiente hoje fez, ou talvez como alguém que está assistindo aí no YouTube fez. Você está aqui ou está assistindo essa ministração não porque você crer, mas porque alguém insistiu muito com você e acabou convencendo você a vir ou assistir. Então você disse assim mesmo: vamos lá, você diz assim mesmo: vamos lá, vamos ver o que é que acontece. Eu sei que vai ser uma perda de tempo, mas já que vocês insistem, então eu vou. Já que vocês insistem, eu vou. Pelo menos para com essa insistência besta. Talvez seja por isso que você está aqui hoje. Não porque você creu quando falaram para você, mas que insistiram tanto e você perturbaram tanto você disse: eu vou lá, eu sei que não vai acontecer nada, eu sei que não é nada, eu sei que não tem nada, eu sei que é uma perda de tempo, mas eu vou lá. E aí você veio, aí você ligou o YouTube. Lá estava Tomé, mais cético do que nunca. E de repente um silêncio naquela sala é quebrado por uma voz que diz: a paz seja convosco. Jesus entrou no ambiente e falou. Eu imagino a reação de Tomé nessa hora já: Jesus, a paz seja convosco. Era Jesus no meio deles. Então Jesus rapidamente mostra o motivo da sua aparição. Ele estava ali por causa de Tomé. Sim, porque ele já tinha se revelado aos outros 10. E ele está ali por causa de Tomé. Não para castigá-lo, não simplesmente para repreendê-lo, embora tenha feito depois de dar a ele as provas que ele precisava. Mas Jesus estava ali para lhe dar a oportunidade de deixar a fé vencer a incredulidade. Pare de duvidar e creia. Toque aqui. Por que Jesus fez isso por Tomé? Porque Jesus o amava. Porque Jesus sabia que crer na ressurreição dele transformaria completamente a vida de Tomé. Se Tomé não acreditasse na ressurreição de Cristo, Tomé estaria perdido.
Ele voltaria à sua velha vida, à sua velha maneira de viver, a sua vida perderia completamente o propósito. Não havia nenhum sentido em continuar obedecendo e seguindo um Cristo morto. Só há esperança para todos nós, só há vida eterna para Tomé e para cada um de nós, porque Cristo venceu a morte. Como diz aquele hino clássico, antigo, que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. É só por isso que eu posso crer no amanhã, é só por isso que eu posso crer na vida eterna, porque Ele, o meu Senhor, vive. Então Jesus teve misericórdia de Tomé e diz: venha, Tomé, toque nas minhas feridas, toque nas minhas cicatrizes, toque nas minhas mãos, toque no meu lado, deixe a sua incredulidade, pare de duvidar, creia que eu estou vivo. Querido, deve ter ocorrido um momento dramático de silêncio, enquanto a fé lutava com a incredulidade dentro da mente e do coração de Tomé. Não é fácil, querido, abandonar o hábito de duvidar. Não é fácil abandonar o hábito de duvidar. Não é fácil admitir que eu estava errado, que eu estava enganado acerca de algo tão importante. Não é fácil admitir que eu desdenhei de algo que é tão real, que eu critiquei, que eu zombei de algo que é tão real e tão poderoso. Naquele momento, a fé não precisava derrotar somente a incredulidade, mas a fé também precisava derrotar o orgulho de Tomé. Tomé havia desdenhado dos discípulos. Não creio, vocês estão enganados, isso é ilusão. Então a guerra, a luta que estava tendo dentro de Tomé não era só a fé lutando contra a incredulidade, mas era também a fé lutando contra o orgulho de um homem cético que duvidou por muito tempo, que questionou, que desdenhou de algo tão importante, e agora a verdade estava estampada na cara dele. Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ficar diante de Jesus. Muitas pessoas já tiveram Jesus revelado a eles por meio da palavra, por meio de situações, por meio de milagres, por meio de tantas coisas. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver a fé vencendo a incredulidade por alguns instantes dentro do seu coração. Mas eles não deixaram a fé prosseguir e vencer o seu orgulho. E aí o rosto, que por um instante se iluminou com a verdade, rapidamente volta a se escurecer por causa do orgulho. E eles pensam ou dizem: mas eu não posso simplesmente deixar de duvidar. Eu não posso simplesmente crer. Eu não posso simplesmente virar um crente. Eu não posso admitir que eu estava errado o tempo todo. Eu não posso admitir que eu zombei e agora aquilo que eu zombei, eu creio. Não, Jesus não está vivo. Não, Ele não pode ser meu Senhor. E o orgulho vence a fé e traz de volta a incredulidade. Ainda bem que esse não é o caso de Tomé. Não é o caso de Tomé. No caso de Tomé, a fé derrotou a incredulidade, mas também derrotou o seu orgulho. Quando Tomé toca na cicatriz de Jesus, ele permite que a sua incredulidade e o seu orgulho sejam despedaçados pela fé, e então ele declara: Senhor meu e Deus meu. E o texto não diz, mas eu tenho certeza que Tomé falou isso prostrado diante do Senhor. Senhor meu e Deus meu. Duas frases: Senhor meu e Deus meu.
Na primeira frase, Senhor meu, Tomé está admitindo que Jesus está vivo, porque ele não poderia chamar um fantasma de Senhor, nem um defunto de Senhor. Quando ele diz Senhor meu, ele está dizendo: eu admito que o Senhor está vivo, eu creio que o Senhor está vivo. Ele está dizendo: esse Jesus que está diante de mim agora não é um fantasma, não é um defunto, não é uma alucinação, é o mesmo Senhor meu que andou comigo por mais de 3 anos sobre a terra. E Tomé finalmente crê na ressurreição de Cristo. Quando ele diz Senhor meu, ele está afirmando o compromisso pessoal dele de continuar seguindo Jesus, imitando Jesus e obedecendo Jesus, o Cristo vivo. Na segunda frase, quando ele diz Deus meu, Tomé está reconhecendo a divindade de Jesus. Sim, porque somente Deus pode vencer a morte. Talvez mesmo depois de ouvir sobre como Tomé venceu a incredulidade, você ainda esteja se agarrando com a sua própria incredulidade. E esteja dizendo: se Jesus deixar eu vê-lo e deixar eu tocar nas suas cicatrizes como fez com Tomé, aí eu também vou crer. Para Tomé ele deixou as cicatrizes. Para você, ele deixou o texto escrito, lembra? Ele disse, lá João disse, estes sinais foram escritos, deixados registrados, para que vocês creiam. E o que foi que Jesus disse? Ele também deixou uma palavra para você dos nossos dias, João 20, 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes, bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus está falando para nós também. Vocês que não viram, mas creram. Foi nos deixado a Bíblia, foi nos deixado os Evangelhos, foi nos deixado o registro dos sinais para que crescêssemos e seremos felizes e bem-aventurados se crermos sem ver e sem tocar nas cicatrizes de Jesus. Hoje nós temos muitos que afirmam que creem em Jesus, mas vivem como se ele não tivesse ressuscitado, como se ele fosse apenas um grande líder do passado. Se você não vencer a sua incredulidade, não admitir que Jesus está vivo e nomeá-lo como seu Senhor e seu Deus, assim como Tomé fez, a sua vida não terá propósito, a sua religiosidade não fará a menor diferença, nem nessa vida, nem na eternidade. Olhe bem para dentro de você agora e cheque se no lugar de um dedicado seguidor do Cristo vivo, não está apenas um admirador do Cristo morto. Olhe para dentro de você, checa isso. Se dentro de você está um seguidor do Cristo vivo ou um admirador do Cristo morto. Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha a importância de crer na ressurreição de Cristo. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui tem 2 condições para ser salvo: confessar Jesus como Senhor e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Tomé cumpriu as 2 com aquela frase: Senhor meu e Deus meu. Você não pode fazer apenas uma dessas 2 coisas. Você não pode apenas ter como Senhor da sua vida se você não crê que Ele ressuscitou.
se você ainda crê que Ele está morto. Você não pode confessar que Ele é o Senhor e ao mesmo tempo crer que Ele está morto. E também não adianta apenas você crer que Ele ressuscitou, mas não confessar Ele como o seu Senhor. Se você ainda não tomou a decisão que Tomé tomou, de deixar a fé vencer a incredulidade, de crer na ressurreição de Cristo e de recebê-lo como Senhor de sua vida, agora é a sua oportunidade. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.